O que é um leilão? Quais são os tipos de leilões existentes? Onde é possível encontrar oportunidades de leilões de verdade? Quais pessoas podem participar desse tipo de certame? Será que o seu dinheiro é suficiente para que você possa participar de um leilão? Eu tenho certeza que essas, entre muitas outras perguntas, são perguntas que você que um dia já pensou em participar desse mercado, já se fez e gostaria de ter respostas. E eu sei disso porque quando eu comecei a fazer parte disso, eu me fazia todas essas perguntas. E eu não sabia onde encontrar respostas, onde poderia ter algo que seria seguro, que daria para confiar e fazer de forma que não me colocasse em risco, não me expusesse. Muitas vezes eu entrei no Google e digitei leilão, em busca de sites ou algo do gênero. Mas sabendo que hoje nós vivemos num mundo de informação tão complicado, ao mesmo tempo que benéfico, é inviável você, por exemplo, entrar no Google e procurar por um site de leiloeiro e ter confiança de fazer parte de um negócio, só com base nisso. Então, exige conhecimento para participar de forma segura disso. Agora, embora pareça que somente advogados, especialistas ou pessoas com conhecimento muito técnico possam fazer parte desse mercado, é aqui que eu digo que há um equívoco. Por quê? Porque, embora pareça que essas pessoas são totalmente capacitadas para isso, é uma pequena parcela que realmente tem conhecimento voltado a esse assunto. E eu sou o próprio exemplo disso. Como eu já mencionei aqui, eu sou formada em Direito e eu posso dizer com toda a segurança do mundo, se eu tive uma aula durante a minha faculdade toda que tratou desse tema, eu já nem me lembro mais, porque é um mundo tão grande de matéria, de assunto para ser tratado, que o leilão em específico fica dentro de uma matéria que se chama processo civil, que é gigante, mas é um subtópico tão pequenininho que não tem espaço para ele dentro de uma faculdade de direito, por exemplo. Então essa percepção de que só advogados ou só pessoas especializadas na área que podem atuar dentro desse mercado, eu penso que é uma concepção errada. E por que eu digo isso? Se você perguntar, por exemplo, para advogados, evidentemente que tem pessoas especializadas nessa área, mas a maior parte deles não vai saber como atuar nessa área sem uma dedicação específica para isso. Então, quem é o tipo de gente que vai conseguir procurar as oportunidades nesse mercado e conseguir fazer de forma segura, que não traga riscos? Gente, é simplesmente quem se dedica a conhecer do assunto, quem se interessa pelo assunto e vai atrás de informação. Nós precisamos ter interesse por informação para conseguir fazer um negócio seguro nessa área. Então, quando eu notei que a minha faculdade, que seria, eu penso, um dos cursos mais próximos para me gerar uma capacidade de participar disso, não teve esse efeito, eu comecei a buscar informação por outros canais. Então, eu comecei a estudar sozinha, individualmente, acerca do tema e procurar pessoas que já tinham envolvimento nessa área. E é o que eu sugiro para que todos vocês que têm interesse nisso façam. Busquem conhecimento. E aqui eu pretendo facilitar a vida de vocês, sistematizando informações para que fique mais fácil de compreender tudo que rege os leilões e mais, possibilitar que você encontre uma oportunidade para você que atenda às suas expectativas com condições muito mais vantajosas do que fazer uma aquisição no mercado comum. Que é óbvio que também tem as boas oportunidades, é indiscutível isso, mas isso que eu venho tratar aqui é algo que não existe no mercado comum. E se você não consegue fazer a sua aquisição de um imóvel pelo mercado comum, talvez aqui você tenha condições de fazer isso. E eu espero, de verdade, conseguir ajudar as pessoas a atingir isso. Mas então, voltando para o ponto principal de hoje, depois de contar um pouco da minha história. Todas essas questões que eu falei no começo, voltando lá para o início, eu tenho certeza que assombram a maior parte
da mente das pessoas que pensam e têm interesse em fazer parte desse mercado. Por essa razão, hoje eu venho esclarecer algumas dúvidas acerca desse assunto, para fazer com que as pessoas tenham uma compreensão melhor de o que se trata leilão. E antes de eu mostrar para vocês efetivamente e começar a falar mais sobre essas oportunidades que eu tanto digo, que é comprar imóveis pela metade do preço, ou com 30% de desconto, que seja 20% de desconto, considerando que o valor dos imóveis não são baixos, são descontos muito relevantes e que podem ajudar muita gente. Antes de falar sobre essa compra pela metade do preço, antes de falar de que existem imóveis que as pessoas podem comprar dando 5% de entrada do valor total, e antes de falar dessas oportunidades, que além de tudo isso, desconto, 5% de entrada, ainda é possível financiar, eu preciso explicar para vocês um panorama geral dessa coisa de leilões. E a primeira pergunta que eu venho tratar aqui hoje pode parecer evidente para muita gente, mas pode ser que para alguém não seja tão claro. Então, partindo da premissa de que a minha meta é ser extremamente clara, de forma que todos possam entender esse assunto, a primeira coisa que eu venho trazer é o que é leilão? Gente, leilão nada mais é do que um certame que acontece, que é realizado por um leiloeiro público, no qual alguém que está levando bem a leilão pretende arrecadar um valor maior a partir de lances que serão dados nesse certame. Isso se houver lances, certo? Então, essa é a intenção primária de um leilão. Muitas vezes acontece de não existirem sequer lances dentro dos leilões. Por quê? Porque existe muita oportunidade dentro desse mercado e não existe gente suficiente para fazer todas essas aquisições. Então, onde é que nós ganhamos nessa parte? Nós conseguimos aproveitar oportunidades com valores lá embaixo. Considerando que é um mercado não muito explorado, apesar de há muitos anos já existirem pessoas que atuam nisso, existem chances de conseguirmos grandes negócios com preços extremamente reduzidos, comparado ao cenário normal, né, imobiliário. Então aqui eu já te respondi uma primeira pergunta, que é o que é o leilão de imóveis, de forma bem simplificada. E aí vocês me perguntam, Carol, mas existe leilão do quê? Existe leilão de carro, existe leilão de animal, existe leilão de objetos, existem leilões de, por exemplo, armários de residência, cadeiras, mesas de escritório, computadores. É uma vastidão enorme. Mas o que eu venho tratar aqui especificamente, eu já adianto, é imóveis. Eu não vou falar sobre outro tipo de leilão. Provavelmente você já ouviu falar, pelo menos, dos leilões que existem dos Correios, da Receita Federal, que o pessoal divulga em jornais, na Globo, e fica bastante famoso, bastante disputado, e acabam levando roupas, relógios, variadas coisas, né? Aí o céu é o limite. Mas eu não vou tratar disso. Eu só me refiro a isso para que as pessoas possam ter a compreensão da quantidade de tipos de leilões que existem, né? E agora, indo para o que nos interessa. Quando nós falamos de leilões de imóveis, quais tipos de imóveis será que são levados a leilão? Gente, existe leilão de casinhas, existem leilões de casonas, existem leilões de mansões, existem leilões de castelos, como recentemente apareceu pela televisão, existe leilão de terreno, tem leilão de tudo quanto é bem, tanto móvel, como eu mencionei, como imóvel. E dentro disso, eu tenho certeza que em algum momento uma oportunidade vai se encaixar no seu perfil. E se você estiver pronto para poder aproveitá-la quando ela surgir, isso vai fazer uma união perfeita e é o momento em que você pode se beneficiar disso. Agora, eu tenho certeza que muita gente pergunta: será que existem bons imóveis nesse mercado?
Ou será que só vai para leilão aquilo que sobrou, aquilo que é muito velho? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. E agora eu quero mostrar para vocês alguns imóveis para vocês conseguirem entender se existem oportunidades boas ou não nesse mercado. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês alguns imóveis e eu vou mostrar a título de exemplo. Eu já adianto que eu não fiz análise jurídica desses imóveis, eu não consultei certidões, eu não consultei eventuais processos que possam ter relação. Então eu venho trazer de forma ilustrativa para que vocês saibam que essas oportunidades existem, estão no mercado. E se encaixasse no seu perfil, você poderia estar aproveitando. E outra observação, eu vejo que muitas pessoas que falam desse assunto acabam divulgando o valor de venda como se fosse o valor que a pessoa vai levar o imóvel. Não é assim, gente. Evidentemente que existem imóveis com concorrência e sem concorrência. Em algumas situações, você pode participar de um certame em que ninguém mais participe, só você tem interesse naquele imóvel. E isso é totalmente imprevisível. Não tem como adivinhar se vai ter concorrência ou não. Como é que você vai saber disso? Participando, evidentemente. E mesmo tendo concorrência, ainda em muitas situações, vale a pena você pôr um pouco mais de dinheiro e participar e ir além para alcançar o seu objetivo de levar esse imóvel. Tudo isso vai ser delimitado com antecedência para que você possa realmente participar de forma segura desse leilão, de forma que você tenha benefício. Então vamos lá, o primeiro imóvel que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, Araçatuba. Valor de avaliação aproximadamente 160 mil, valor de venda 88 mil reais. Ou seja, a partir de 88 mil reais. Aceita financiamento, como dá para ver aqui na lateral. E olha só, churrasqueira, playground, portaria, guarita. Esse é o apartamento. Muito interessante esse imóvel. Olha só, rua arborizada. Aparentemente um prédio super novinho. Próximo, Araraquara. Valor de avaliação 190 mil, venda 123.500. Residencial Antares. Por que eu estou mostrando municípios diversos para vocês? Para vocês compreenderem que existe leilão de imóvel de todo lugar. E por que isso acontece? Porque o imóvel vai para leilão quando existe uma dívida pendente de financiamento, quando nós estamos falando de extrajudicial, ou seja, os famosos leilões de bancos. De modo genérico, o que acontece em regra? Uma pessoa vai comprar um imóvel, faz um financiamento com um banco, por exemplo, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, qualquer banco, só que não paga a dívida, ou paga uma parcelinha e fica devendo remanescente. O que a instituição bancária faz? Em termos bastante simplificados, o banco retoma esse imóvel para ele e aí o que ele faz? Leva para leilão. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para te explicar que existe leilão em todos os lugares. Agora, evidentemente que cidades maiores vão ter muito mais leilões. Por quê? Porque a população é maior, existem mais construções, existem mais compradores e, como consequência, existem mais não pagadores, inadimplentes. E aí o que acontece? Imóveis vão para leilão. Então, eu venho mostrar em diversos lugares para vocês verem como existem oportunidades em todos os municípios praticamente, sendo que em alguns uma quantidade muito maior e em outros uma quantidade menor. Outro exemplo, Guarulhos. Olha só. Apartamento excelente também. 2 quartos, garagem, área de serviço, sala, cozinha, aqui dá pra ver tudo, olha só, playground, portaria, salão de festa, salão de lazer, quadra poliesportiva, uma série de coisas. Avaliado em 235 mil, valor de venda a partir de 130 mil. Olha só que prédio sensacional. Próximo exemplo, Praia Grande.
Aqui é interessante que serve tanto para as pessoas que querem residir lá, por qualquer motivo, como para o pessoal que quer ter um cantinho para ter um pezinho na areia, né? Convenhamos, muita gente quer. E aqui, olha só, como isso é um facilitador. Esse imóvel está avaliado em aproximadamente 190 mil e valor de venda 123.500. A partir de 123.500. E olha só, essa casa que está em leilão é integrante a um desses conjuntos aqui. Isso é bastante comum em área de praia. Essas casinhas com carinhas de apartamento. E são oportunidades sensacionais aí. Agora aqui, ainda Praia Grande, ainda pezinho na areia, eu trouxe um exemplo de um apartamento um pouco mais robusto, que também tem uma série de coisas, como vocês podem ver. Guarita, ofurô, hidromassagem, playground, por aí vai. Área de lazer bastante completa. Valor de avaliação de 230 mil para a partir de 149.500. E olha só o prédio desse apartamento. Olha o tamanho dessa varanda. Para um apartamento é excelente. Apartamento muito bem estruturado. Uma oportunidade muito boa para quem gostaria de morar aí ou ter aquele cantinho na praia. Outro exemplo, aqui eu coloquei capital. Capital de São Paulo, tem muito imóvel, muito imóvel. Como eu expliquei para vocês que os municípios maiores têm mais leilões, porque tem mais inadimplentes. Na capital, chove imóvel a todo tempo. Valor de avaliação, 252 mil. Valor de venda a partir de 139 mil e uns quebrados. Olha só. Condomínio também parece excelente. Entrada super bonita. Próximo exemplo, ainda aqui na capital. Olha só, esse é na Zona Norte. Ainda melhor localizado do que o anterior. Valor de avaliação, aproximadamente 341 mil e venda a partir de 220 mil. Gente, 120 mil reais abaixo do valor de avaliação. É muito dinheiro. Quanto tempo a gente leva para poder acumular essa quantidade de dinheiro e, de repente, conseguir comprar um imóvel no mercado comum, né? Olha só o apartamento. Muito legal também, com varandinha, super bonitinho de entrada. Não parece ser um prédio tão antigo. E aqui eu trouxe um exemplo da minha terrinha. Como eu falei que tem leilões em todos os lugares, aqui não é diferente. Embora seja interior, existem oportunidades também. E olha só, um imóvel muito interessante, avaliado por quase 400 mil e o valor de venda por quase 300 mil. 175 metros de terreno e quase 70 de área construída. Observem bem, olha só, número 653. Reparem que esse imóvel tem, por exemplo, cerca elétrica de segurança. Olha o capricho do acabamento na entrada. E mais, é em um bairro super novo aqui de Atibaia. Tudo isso mostra o quê? Com certeza é uma casa que está em excelentes condições, que moraram pessoas ou moram pessoas que cuidaram muito bem dela. Ou seja, é um imóvel excelente para fazer aquisição. Mostrando tudo isso para vocês, agora eu faço a pergunta. Será que existem bons imóveis no mercado de leilão para que você possa encontrar uma oportunidade para você? Será que você gostaria de morar em algum desses imóveis? Esses exemplos que eu dei agora, todos eles admitem financiamento, todos eles admitem que você dê apenas 5% do valor de arrematação. Sabe o que isso significa?
em um imóvel de R$200 mil, não é o valor de avaliação, é o valor de arrematação. Se você arrematar algum deles por R$200 mil, você vai dar R$10 mil de entrada. R$10 mil. No mercado comum, você daria R$40 mil. E com certeza ele não estaria por 200, ele estaria perto de 400. Logo, as parcelas iriam lá para cima. E eu repito, será que você gostaria de aproveitar uma dessas oportunidades? Existem pessoas que dizem que leilão não é para se comprar imóvel para moradia. Mas eu, particularmente, discordo disso de forma muito veemente. Isso considerando todos os exemplos que eu dei para vocês agora, considerando que investidores compram esses imóveis para vendê-los. Então, quem diz que imóvel de leilão só serve para investimento, eu fico me perguntando, para quem é que eles vendem esses imóveis? Porque eles vendem esses imóveis para alguém, para ganhar dinheiro, certo? E para quem que eles vendem? Para quem quer morar. Essa é a lógica. O investidor vende o imóvel para quem quer morar no imóvel. Então, você pode ser a pessoa que compra o imóvel do investidor, e não tem nada de errado com o investidor fazer isso, inclusive eu faço isso. Ou você pode ser a pessoa que descobre como comprar onde o investidor compra, e você vai pagar o preço extremamente reduzido. Se você comprar do investidor, você vai pagar o valor de mercado. Agora, se você souber onde encontrar essa oportunidade, você vai pagar o valor que o investidor teria pago. Então, me dizer que não tem oportunidade para morar dentro de leilão, beira o absurdo para mim. Porque olha só a quantidade de imóveis que eu mostrei agora, numa pesquisa super rápida, de uma instituição bancária, sendo que existem inúmeras, que são portas que podem se abrir para você. Você tem condições de aproveitar essas oportunidades. Então, para mim, é muito claro que imóvel de leilão é sim para você comprar para você. Pode não ser o imóvel que você visualizou como imóvel do seu sonho? Provavelmente não, porque o imóvel do seu sonho você vai ter o dia que você construir tijolinho a tijolinho. E mesmo nesse dia, se te faltar recurso, provavelmente vai ser um imóvel que te agrada muito, mas ainda pode não ser o do seu sonho. Talvez o do seu sonho exija tanto dinheiro que você precisa colocar alguns anos aí à frente para que isso possa dar certo. Então, hoje, considerando a sua situação hoje, existem imóveis nesse mercado que te atendem? Eu mostrei algumas oportunidades para vocês. Eu deixo também a resposta para vocês. E eu espero que mostrar essas oportunidades abram a cabeça de vocês. Como eu disse, a intenção aqui é tratar somente sobre imóveis. E qual é a razão disso? Para fazer tudo muito bem feito, a gente tem que conhecer de forma específica. E a minha intenção é tratar desse assunto de forma tão cuidadosa que você consiga fazer você próprio o seu negócio. Desde que você esteja disposto a entender tudo sobre isso, é extremamente possível e não é tão complicado como dizem por aí, não. E sabe qual é a diferença de você aprender a fazer isso por conta própria? Você vai economizar aí, eu diria, de 5 a 10% do valor que você vai pagar nesse imóvel. Então, essa é a vantagem de você saber comprar o seu imóvel. E também saber onde procurar as oportunidades. Porque as oportunidades precisam ser encontradas. Elas não chegam até nós. Para isso, a gente precisa saber onde procurar. Onde procurar que seja seguro, certo? E isso é só uma prévia do que eu tenho para mostrar para vocês. Eu espero que vocês enxerguem que realmente existem muitas oportunidades excelentes e estejam dispostos a aprender. Aprender é o que faz com que a gente tenha novos caminhos abertos e consiga
aproveitar melhores oportunidades. Então, insisto, continuem me acompanhando, que eu espero trazer muita coisa positiva para vocês daqui para frente.